As mais usadas, a Jaqueline disse. Também concordo, Jaqueline. Jaque, obrigada. Eu concordo contigo, tá? Podemos dar mais ênfase às que são mais usadas. Exemplo, eu não colocaria nessa lista aqui, para os meus alunos que estão sendo alfabetizados, 10 palavras, sendo que 5 seriam com Y, 3 seriam com W, 2 com Z, que quase não tem palavras que se iniciam com essas letras. Então, realmente, não faz muito sentido. E quando, Jaqueline, quando eu trabalho com histórias reais, livros reais do português, eu vou ver que isso é natural. Porque vai aparecer mais palavras com M, mais palavras com P, mais palavras com B. Então, quando eu trabalho de um contexto, que eu pego um livro e a partir dali eu trabalho com as palavras, eu trabalho com as... Ai, dá até emoção. Eu trabalho com as letras, eu pego os nomes dos meus alunos, a gente vai ver que vai fazer mais sentido, porque já vai aparecer as letras que são mais frequentes. Então, eu não vou dizer para vocês qual é a ordem de frequência. Até a gente fez uma pesquisa disso lá no nosso grupo exclusivo de alunas uma vez, para quando a gente fosse fazer letras móveis, quantos Bs, quantos Cs. A gente até fez isso uma vez lá no grupo. Mas a gente não leva isso em consideração, né? Quando a gente compra um alfabeto, que eu comprei a minha lousinha ali, o que eu fiz? Eu perguntei para elas, eu olhei, tem uma letra só de cada, porque daí não me adianta. Eu preciso de dois As, pelo menos, 2 Es, porque eu sei que em várias palavras vai ter As. Palavras com 4 As, né? Palavras com 2 Es, com mais de um I e assim por diante. Mas dificilmente eu vou achar palavras com vários Vs. Viúva, tá? Viúva, sim. Mas é menos do que as repetições das vogais, porque toda sílaba tem uma vogal. Então, quando eu sou professora, eu sei os porquês para ensinar os meus alunos. Tem que ter fundamento, gente, tem que ter conceito. Se eu sei que toda sílaba tem uma vogal, eu sei fazer umas letras móveis com mais vogais. E eu sei o porquê é importante, porque que eles reconhecem tanto as vogais, porque é que eles mais veem, que eles escutam com mais facilidade. Só que assim, não significa que eu vou começar a forçar a barra, ensinando os meus alunos A, E, I, O, U e privando ele das outras letras. Não façam isso. Eles têm direito de aprender desde o primeiro dia de aula todas as letras, gente. Tá? E ver que essas letras constituem sílabas e palavras. Então, por mais que eu faça alguns exercícios enfatizando mais as vogais, não é porque tem que ser essa ordem, mas por quê? Porque é aquela questão da consciência fonêmica. Porque eles tendo segurança nessas vogais, eles vão conseguir escrever mais palavras. Porque toda vogal aparece numa sílaba, porque A é A sempre, ou A, né? Tem uma diferença assim fonêmica, mas na maioria das vezes a gente vê o A, a gente vê o E, ele por ele próprio, certo? Agora, não se prendam a uma ordem corretíssima. Eu, essa semana, vou ensinar o B, essa semana eu vou ensinar o C. Isso não significa que eu não possa brincar com as letras,